Paz do Senhor, querida Igreja. Marcos, capítulo 4. Eu quero ler convosco os versos do 13 ao 20. Marcos, capítulo 4, dos versos 13 ao 20. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em-lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Só até aqui, para concluir a mensagem iniciada na parte da manhã, e que é a continuação da série de estudos do Evangelho de Marcos, e que é a parábola do semeador. E eu tinha dito na parte da manhã, se os irmãos se lembram, que esta parábola é a primeira de cerca de 40 parábolas que Jesus fala, e que é a parábola mais importante acerca do reino de Deus. É tão importante que Jesus vai perguntar aos seus discípulos: se não entendes esta, como é que tu queres entender as outras? Ou seja, que é como quem diz: se não entendes este princípio, se não entendes esta base, como é que tu queres alcançar mais longe? Vimos também que na mensagem anterior que Jesus, a partir de um certo ponto, ele deixa de ensinar em discurso corrido, em discurso pensado, e começa a doutrinar, está lá no verso 2, por parábolas. Vimos também que as parábolas são ilustrações a partir de histórias da vida real ou inventadas, mas para explicar um ponto da sua doutrina ou do seu ensinamento. Jesus era um mestre de parábolas. Jesus, como viu que o povo estava incrédulo, o povo não estava aceitando, o povo não estava enraizando o seu ensinamento, ele começa a utilizar este método, o método de pregação por parábolas. Por causa de quê? Da incredulidade dos fariseus, dos escribas, da multidão que o seguia e dos próprios discípulos. Porque o problema que Jesus detectou é que todo o mundo só seguia a Jesus por causa dos milagres, por causa das maravilhas, por causa da multiplicação dos pães, dos peixes, das curas e de tudo aquilo que extraordinário que ele fazia. E eles não entenderam que primeiro Jesus falava, pregava, ensinava, e os milagres, as curas e as maravilhas eram consequentes, eram decorrentes disso. Facilmente nós vamos ver nos evangelhos todos que Jesus falava em público àquelas multidões por parábolas, mas em privado ele ensinava os seus discípulos. Ele explicava as parábolas que ele contava aos seus discípulos. Jesus nunca explicou uma parábola em público. Vimos também na parte da manhã que as parábolas serviam para confundir a quem não estava interessado na pregação de Jesus. Vimos que
À semelhança do profeta Isaías, Jesus foi o profeta do amor, mas ao mesmo tempo o profeta do endurecimento de corações. Porque ele diz que há duas classes de pessoas neste mundo. Há aquelas que estão dentro do reino de Deus e há aquelas que estão fora do reino de Deus. Facilmente nós compreendermos, à luz de João 3,16, que Jesus não veio salvar o mundo todo, mas Ele veio salvar aqueles que são seus, aqueles que o ouvem, que o acolhem, que o seguem e que o amam. Independentemente daquilo que estejam a passar, independentemente das circunstâncias, independentemente das privações, independentemente das perseguições, independentemente das arrelias do dia-a-dia, somente aqueles que seguem, amam e creem em Jesus fazem parte do reino de Deus. Vimos também que estas parábolas, elas servem para trazer o juízo de Deus. Como assim, pastor? Porque confundidas as multidões, elas já não se voltam para Deus, então elas são julgadas. A mesma coisa que aconteceu lá no Reino do Norte e no Reino do Sul, lá na nação de Israel. Deus manda o Reino do Norte para a Síria, manda o Reino do Sul para a Babilônia. Para quê? Para trazer sobre eles o juízo. E diz a Bíblia que era para eles não se converterem, para eles não se arrependerem, para que Deus não os perdoasse. Parece uma palavra dura, parece uma pregação dura, mas este é o mistério do reino de Deus. Não me pergunta a mim porquê, pergunta a Deus. Porque Ele sabe tudo, o reino é dele e o projeto é dele. Mas vamos só rapidamente rever a parábola. Está lá dos versos 3 a 8, para nós nos contextualizarmos. Jesus vai começando logo no verso 13 dizendo: ouvi quer dizer uma chamada de atenção. Prestem atenção, o que eu vou dizer é extremamente importante. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescenta uma exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta foi a parábola que Jesus contou à multidão em geral, incluindo os seus discípulos. Vemos aí que esta segunda metade deste estudo, ele se divide em duas partes. Primeiro, Jesus repreende os discípulos, está lá no verso 13, não entendeis esta parábola, vocês não estão atentos, vocês ainda não sabem. Lembrando que já estávamos a caminho do segundo ano do ministério de Jesus, já havia muito tempo que os discípulos caminhavam ao lado de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, mas mesmo assim Jesus diz: não entendeis esta parábola, como querem compreender o resto. E a segunda parte é que Jesus explica a parábola, está lá dos versos do 14 ao 20. E porquê é que Jesus repreende, olhe para mim e compreenda isto, porquê é que Jesus repreende os discípulos? Qual foi o motivo que levou Jesus a repreender os discípulos? Por causa da dureza dos seus corações. A mesma dureza que estava sobre os judeus, a mesma dureza que estava sobre os fariseus, sobre os escribas, estava também sobre os discípulos. Os discípulos estavam duros de coração, eram de compreensão lenta. Os ensinamentos de Jesus não estavam a chegar ao fundo, então Jesus repreende. Se nós formos ver nos 4 evangelhos e em Atos, estes 5 livros nos relata que os discípulos só entenderam quem era Jesus quando Ele ascendeu aos céus.
Veja bem, 3 anos com Jesus e eles não entenderam. Só no último dia, no último minuto, e depois passado 10 dias, quando desce o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, aí sim, o coração deles se abriu, a mente deles se abriu, o entendimento deles se abriu, e eles compreenderam então quem foi aquele que tinha andado com eles. Esta parábola, meus amados irmãos, é a chave de todas as parábolas. Esta parábola, meus amados irmãos, é a chave que abre as portas do reino de Deus. Por isso eu pedi a toda a atenção, que eu vou passar a explicar a explicação de Jesus. Eu explico de uma forma, mas Marcos ainda nos traz mais. Há mais qualquer coisa para nós aprendermos hoje e trazermos para a vida real, para o nosso dia-a-dia, hoje, em pleno século XXI, para a nossa igreja. E todas as igrejas precisam de ouvir isto. Todas as igrejas. Principalmente aquelas que estão a doutrinar mal o seu povo. Principalmente aquelas que estão a prometer curas, maravilhas, milagres, através de ações e atitudes dos próprios crentes. O reino de Deus não é isso, meus amados irmãos. Possivelmente eu estou chocando pessoas com esta mensagem, mas eu próprio fiquei chocado com ela. Eu quando estudei, eu ainda pensei várias vezes, será que eu vou pregar isto? Será que eu vou ter coragem de pregar isto? Só que, meu amado irmão, a palavra não é minha. A palavra é de Deus. E o perigo da exposição bíblica é que não se massageia egos, não se exalta pessoas. Antes, pelo contrário. A exposição bíblica nos retira do conforto, da zona do conforto, nos retira do massagear do nosso ego, do crescer do nosso egocentrismo. E Ele nos coloca no conflito. Ele nos faz pensar, tantos anos que eu ainda é enganado, tantos anos que eu não consegui perceber. Mas à mesma maneira que os discípulos perceberam quando Jesus ascendeu, existe um dia em que os nossos olhos se abrem e nós entendemos estas coisas, por mais duras que elas sejam. Esta parábola, ela me explica o reino de Deus em toda a sua forma misteriosa e invisível. Há muitas pessoas que pensam que o reino de Deus que é riquezas, muita saúde, muito bem-estar, grandes igrejas, nada disso, nada mais errado. O reino de Deus não se vê, não se apalpa, o reino de Deus não se consegue medir, porque Deus se manifesta no mistério, no oculto, no invisível. E por que é que Jesus fala esta parábola desta forma e nesta altura? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava esperando o Messias libertador, prometido pelos vários profetas do Antigo Testamento. E o que é que eles pensaram na mente deles? O Messias, quando vier, ele vai ser um grande general, vai armar um grande exército e nos vai libertar no foro político, porque vai derrubar o Império Romano, vai nos libertar do foro militar, porque vamos ser uma nação militarizada, uma força mundial, e vai nos libertar do poder religioso, porque os fariseus estavam sufocando o povo. Então esse era o Messias que eles estavam esperando. E quando Jesus se apresenta perante eles e diz que eu sou, então a expectativa deles cresceu nesse campo. Só que o problema é que estamos aqui há 1 ano e meio, 2 anos de ministério e nada acontecia. E o povo estava reclamando, e o povo estava duvidando, e o povo estava perguntando, mas o que é que está acontecendo? Porque é que isto não se é o reino de Deus, se o reino de Deus é, porque vamos lá está que Jesus pregou lá no capítulo 1, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que nada estava acontecendo.
E o problema das nossas igrejas hoje, o problema de vários pastores, de vários irmãos, é que eles estão à espera de um reino de Deus miraculoso, estrondoso, mas Deus não se manifesta nisso. E temos já o caso lá em 1 de Reis, capítulo 19, salvo a memória não me falha, em que Elias estava numa caverna e viu passar o vento, mas não era Deus, viu passar o terremoto, mas não era Deus, viu passar o fogo, mas não era Deus. Mas quando apareceu uma voz doce e delicada, ele percebeu que ali é que era Deus, porque Deus não se manifesta em estrondos, os milagres bíblicos tiveram um período, tiveram um objetivo. Pastor, se Deus quiser, não abre o Oceano Atlântico. Se Deus quiser, Ele abre os oceanos todos ao mesmo tempo. Mas se for necessário, se tiver um objetivo para ser cumprido. Porque nós temos um problema que queremos ver Deus trabalhar, e Deus não trabalha assim. Deus trabalha no seu tempo, na sua maneira. E Deus quer que nós tenhamos atenção para que vejamos o agir de Deus nas mais pequeninas coisas. Por isso é que o povo estava duvidando, o povo estava criticando, o povo não aceitava Jesus. Porque ele dizia, se este é o rei, se este é o Messias, por que é que não acontece nada? E Jesus começa a contar parábolas. Esta parábola e estas parábolas, estas 3 parábolas seguintes, que ele conta 4 parábolas referentes ao reino de Deus, esta e as outras 3 seguintes, elas vão revelar o mistério do reino de Deus e porque é que tantas pessoas rejeitam a Cristo, porque é que tantas pessoas rejeitam o Evangelho, porque é que tantas pessoas rejeitam a palavra. Vamos começar então explicando ou tentando explicar a explicação de Jesus. Nos versos 14 ao 20 nós vemos a explicação de Jesus. Ele começa no verso 14 dizendo: o semeador semeia a palavra. Facilmente nós percebemos que aqui o semeador é ele próprio. Ele saiu, ele veio ao mundo para semear a palavra. Você e eu, que falamos a palavra, nós somos o semeador. Você e eu temos que ser semeadores. A palavra diz que o grande é a ceifa, grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Ninguém quer ser semeador. Toda a gente quer comer, mas ninguém quer ser semeador. E a parábola começa como explicando quem é o semeador. O semeador aqui neste caso, ele estava se referindo a ele próprio. Mas transportando isto agora para os nossos dias, para as nossas igrejas, o semeador é o pregador, é aquele que fala, é aquele que leva, é você que leva a palavra a um amigo, a um colega, a um familiar. Você é um semeador. E depois no verso 15 em diante ele vai falando em 4 solos: o caminho, o solo rochoso, o solo com espinhos, e a terra fértil. Então no verso 14 nós vimos que quem é o semeador, e a palavra que ele fala aqui, semeia a palavra, a semente é a palavra de evangelização, é a pregação, é a exposição bíblica. No caminho há sementes que quando o semeador lançava a semente, ele lançava a semente a debalde. Era lançamento, não era colocação, era lançamento. A semente não tinha posição certa para cair. E então havia sementes que caíam no caminho. E no caminho não há terra para a raiz crescer. E Marcos diz que as aves vinham e comiam. E Lucas vai-nos dizer que as pessoas passavam e pisavam. Essa semente não era germinável, ela não germinava. Esta é a palavra das pessoas, são as pessoas, este caminho são as pessoas que ouvem a palavra, mas não a levam a sério. O segundo solo, o segundo terreno é o solo rochoso.
É aquele sol que tem mistura de pedras e terra, e muitas vezes está a pedra lá embaixo e só tem 2, 3 centímetros de terra em cima. E a semente germina, mas quando chega à rocha, ela não cria raízes, e quando não cria raízes, o sol vem e queima. É a palavra que é ouvida, e quem a ouve se alegra dela, mas somente na altura em que a ouvem. São chamadas as pessoas superficiais. Estes últimos, muitas vezes eles se amarguram, porque aquilo que eles estavam à espera não se concretiza. São aqueles crentes que germinam, mas que não criam raízes, não criam robustez. Vindo as perseguições, vindo o vento, eles facilmente abandonam, eles ficam desanimados, eles se amarguram, porque aquilo que eles estavam à espera não se concretiza no tempo deles, no imediato, quando eles querem. São aqueles que não querem pagar o preço de ser semeador. São aqueles que não querem pagar o preço do reino de Deus. O reino de Deus tem preço? O pastor tem. Assim como a sua salvação tem um preço, e foi um preço muito alto. Foi o sangue de Cristo. Foi a renúncia de Cristo, tudo aquilo que era deu, toda a sua glória, em seu favor, em meu favor. A entrada no reino de Deus também tem um preço, e muito alto para nós, que é a nossa renúncia, que é o abrir mão, que é o despirmos de nós próprios, que é o não nos ouvirmos a nós próprios, mas começarmos a ouvir outro. Quem é esse outro? Jesus. É começar a caminhar num caminho que não tem lógica para nós, mas que tem uma lógica espiritual que nós, a pouco e pouco, vamos conhecendo e vamos compreendendo. O terceiro sol que Jesus fala é o sol dos espinhos. E como eu exemplifiquei de manhã, possivelmente este agricultor não lavrou o campo todo e deixou uma parte onde tinha mato, espinhos e arbustos, e a semente, ao ser jogada, ela cai para os arbustos. Mas quando ela germina, quando ela começa a ter raízes, os arbustos a sufocam, cobrem-lhe todo o nutrimento, o sol não lhes chega e elas acabam por sufocar, acabam por morrer. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, se alegram da palavra, mas os cálculos que eles fazem da sua vida natural, na sua vida normal, falam mais alto. As coisas do mundo, diz aí a Bíblia, que Jesus fala, lá no verso 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. E quando Jesus fala aqui de mais ambições, é tudo aquilo que você queira pensar. Os cargos, as posições, eu tenho que lá chegar, eu tenho que ser mais. Tudo isto sufoca a palavra. Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus, quem é, Senhor, o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu, aquele que pega a sua cruz e se me segue. Esse é o maior. Aquele que se humilha, esse é o maior. Aquele que se renuncia a si próprio, esse é o maior. Ora, então existe aqui muita gente que ouve a palavra, segue a palavra, se alegra na palavra, mas as coisas lá de fora falam mais alto. Você está a entender isto? São os que são observadores de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. O quarto sol que Jesus fala aqui é a terra fértil. A semente cai, tem terra, está bem preparado o terreno,
O terreno suporta bem aquela semente. A semente germina, enraiza, cresce e frutifica. São os que ouvem a palavra, se alegram, atentam à palavra e se entregam à voz do Senhor, seu Deus. As coisas do mundo não interessam, os acontecimentos imediatos não interessam, a única coisa que interessa é a palavra, a única coisa que interessa é a voz de Deus. Esses frutificam por causa do Espírito Santo, que recebem através da palavra. Por isso, mais uma vez eu digo, para um crente frutificar, não tem necessidade de fazer campanhas, correntes de oração, correntes de libertação, subidas ao monte, peregrinações em Israel, não. Para um crente frutificar, eles têm que estar firmados na palavra. Como Jesus diz, o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre uma rocha. E você tem que construir a sua casa, a sua vida sobre uma rocha, que é Jesus. E você tem que ser uma terra que absorva aquilo que lá cai, que não tenha pedra, que não tenha espinhos. O crente que ouve e o crente que retrai o ensinamento bíblico para ele é aquele que dá o fruto do Espírito, como diz lá Paulo em Gálatas 5:22. Vários ensinamentos errados dizem que o cristão que começa a ter poder quando é batizado no Espírito Santo. À luz desta parábola, eu fico perplexo em poder acreditar nisso. Porque se eu não tiver palavra dentro de mim, não há batismo. Se eu não tiver palavra dentro de mim, não há Espírito Santo. Porque Ele é a palavra. Você está a entender isto? É isto que Jesus está explicando aqui aos seus discípulos em privado. Mas o que é que nós podemos aprender mais? E aqui sim, queria que você prestasse um pouco de atenção. Eu estou já na reta final do meu sermão. Mas eu queria que você prestasse atenção. O que é que Jesus queria ensinar com esta parábola? Existe mais ainda que Jesus queria ensinar. Podíamos ficar só por aqui e já entenderíamos isto perfeitamente. Mas aqui ainda existe mais que Jesus queria ensinar. Primeiro, é que o motivo desta parábola era o motivo principal pelo qual grande parte do povo não acreditava em Jesus. Porque ouvia a palavra, mas não lhe dizia nada. Porque ouvia a palavra, mas não era bem aquilo que eles queriam ouvir. Porque ouvia a palavra, mas como não acontecia nada, abandonavam, desanimavam. E porque ouviam a palavra e assimilavam. O povo rejeitava Cristo por causa do seu coração. E o coração das pessoas é estes terrenos que Jesus está aqui falando. Existem corações iguais a um caminho, que não dá para produzir nada. Existem corações de rochosos, existem corações com espinhos e existem corações férteis. Conseguimos aprender aqui que o facto das pessoas não crerem em Jesus, não aceitarem Jesus, deve-se a uma ação satânica trabalhando no coração dos homens. É, pastor? É. Mas o diabo rouba. Diz Jesus aí, no final do verso 15, logo vem Satanás e tira a palavra semeada a Deus. Então existe a ação satânica no coração das pessoas. De modo a que toda a palavra que ouvem não entra. Os ouvidos estão endurecidos, o coração está endurecido e a palavra não entra. Havia também aqueles
em cujo interesse por Jesus era apenas superficial. E eu fui buscar aqui uma passagem a João 6, dos versos 56 ao 66. Eu vou ler para vós, os irmãos ouçam. E Jesus está aqui num discurso, repreendendo os seus discípulos e até a multidão. Porque a multidão só seguia Jesus, e isto foi logo após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão comeu os pães, comeu os peixes, mas assim que Jesus foi, ele caminhou logo atrás de Jesus, eles queriam mais. E Jesus repreendeu: vem atrás de mim somente por causa do pão, não é? Vocês só querem é comer o pão que parece, mas o meu alimento que é eterno vocês não querem. E ele vai dizendo no verso 56 de João 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? É a palavra. Se você comer a carne e beber o sangue, você está em Jesus e Jesus está em si. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos. Veja bem, não foi a multidão geral. Não foi aquele crente que veio à igreja uma vez. Foram os discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Por isso é que eu disse que Jesus foi o profeta do amor e do endurecimento. Muitos discípulos abandonaram Jesus nesta altura. Verso 61 diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Ou como quem diz: vocês estão chateados por causa disto que eu estou dizendo? É a minha palavra que vos chateia, que vos aborrece, que vos escandaliza? 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Olha que ele está falando para discípulos, meus amados irmãos. Para homens que já estavam seguindo, que já tinham aprendido várias coisas de Cristo. Homens que tinham dito: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu estou aqui. Há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não queriam, quem eram os que não queriam e quem era o que havia de o entregar. E dizia por isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Mensagens concernentes ao reino de Deus são as mensagens mais duras e são as mensagens que vão limpar. Não é agradável para um pastor falar estas coisas. Assim como não foi agradável para Jesus. Só que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não deixar. É o que ele está lá dizendo. É o que ele está lá dizendo no verso 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, existem pessoas que não vão ter perdão de propósito. É debaixo do plano de Deus. Porquê, pastor? Não sei.
É mistério de Deus. Havia aqueles que se interessavam, se entusiasmavam com as palavras de Jesus, mas que passado algum tempo voltavam para trás. É aqueles do terreno rochoso. É aqueles que quando veem que as coisas não acontecem, dizem a igreja é fria, o pastor não prega, a palavra não é verdadeira. E nós temos o caso disto no jovem rico que aparece ao pé de Jesus. Jesus, o que é preciso para eu fazer para ter a vida eterna? Queres a vida eterna? Queres-me seguir? Vai e vende tudo. O que aconteceu? O moço amargurou-se, porque ele estava com os olhos nas coisas do mundo e não com os olhos no reino de Deus. Se nós analisarmos esta parábola, nós vamos ver que somente a quarta parte das multidões seguiam Jesus por causa dele, por causa da sua palavra. Os que estavam no caminho, estavam na rocha, estavam nos espinhos, esses desistiram, mas ainda existia um solo fértil. E ainda existe hoje um solo fértil. Ainda existe hoje uma quarta parte de quem ouve a palavra que quer seguir Jesus por causa da sua palavra. Embora a grande maioria o tivesse rejeitado, ainda sobrou alguns, um remanescente fiel, e que através desses o Evangelho pôde chegar até nós hoje. Foi através daqueles que ouviram a palavra e seguiram, que você e eu hoje podemos dizer estamos em Cristo, estamos ouvindo a palavra. Eu só estou aqui pregando por causa desses que seguiram Jesus. Porque esses espalharam a palavra, esses semearam a palavra, esses saíram a semear por todo o lado. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Toda a pregação, todo o trabalho que eu estou tendo aqui, que você tem na sua vida diária, falando, apregoando, proclamando a palavra, todo esse trabalho ele vai ser rejeitado. Mas mesmo assim não se perde totalmente. Alguns vão ouvir. Alguns vão frutificar. Nós podemos aprender com esta parábola, com esta explicação de Jesus, que o reino de Deus cresce somente através da pregação da palavra. Igreja que não tem exposição e pregação da palavra, ela não cresce. Não cresce. Está a pensar mudar? Tanta gente aí pregando, todos os domingos, para o mundo todo. Mas o que é que eles estão pregando? Palavras de homem, experiências pessoais, palavras de autoajuda, pregações de autoajuda, pregações de massagem dos corações, massagem do ego, tudo menos palavra de Deus. É semente adulterada. É a semente misturada com joio. É a semente que quando germinar e quando crescer não tem fruto. Porque o único fruto está aqui. Na palavra bíblica, no ensinamento bíblico, no ensinamento de Jesus. O semeador saiu a semear. E aqui está, neste verso 14, um grande segredo. E nós temos que entender este segredo. O semeador saiu a semear. Não diz aqui que o semeador escolheu o terreno para semear. Diz? Não diz. Ele diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu aonde quis. O semeador podia escolher só aquele terreno fértil, sim ou não? Mas Jesus apresenta aqui 4 terrenos. Diz que o semeador saiu a semear
lançou a sua semente e a semente caiu onde quis. Nada substitui a sementeira da palavra de Deus. Nada. Essas campanhas, esses óleos ungidos, essas águas ungidas, esse sal grosso, essas correntes de oração, essas correntes de libertação, esses cultos do manto e do fogo, eles não vão produzir nada, porque a semente é a palavra, e o semeador tem que sair a semear a palavra, e não artifícios, shows, para entretenimento de massas. Como eu já muitas vezes ouvi dizer nestes longos anos, e digo, meus amados irmãos, eu já fiz a mesma coisa. Eu vou àquela igreja porque eu sinto-me lá muito bem. Amado irmão, se você se sente muito bem, temos que começar a equacionar que igreja é essa. Porque a palavra não nos faz sentir bem. A palavra me mostra que eu sou miserável, a palavra me mostra que eu sou pecador, a palavra me mostra que eu não mereço nada, a palavra me mostra que eu merecia sofrimento, que eu merecia a morte, a palavra me mostra que eu mereço o juízo de Deus e só não tenho isso tudo porque Ele é gracioso e é misericordioso. Então como é que eu me posso sentir bem? Eu tenho que me sentir quebrantado, eu tenho que me sentir triste, de rastos. Porque se não fosse a graça e a misericórdia dele, eu não tinha acesso ao reino de Deus. Eu tinha acesso ao lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, a igreja não pode fazer sentir bem. A palavra não pode fazer sentir bem. A palavra tem que me colocar num verdadeiro conflito da verdade. E Paulo vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela entra e separa. Ela fende, ela abre, ela mete expõe a nu. Portanto, eu nunca me posso sentir bem. Se eu me sinto bem, algo está mal. A semente não é a semente do reino de Deus, não é a semente verdadeira. Você está entendendo? Também eu aprendo nesta parábola que Jesus conta que é necessário que a palavra seja semeada em abundância e de forma fiel. Ela tem que ser pregada em todos os solos, independentemente do resultado que advier daí. Nós temos muita mania de pregarmos a palavra só a quem nós gostamos. A palavra de Deus diz aqui que ela foi semeada em 4 solos, em abundância, e os próprios solos fizeram aquilo que tinham que fazer. Não foi o semeador que escolheu, foi o solo é que deu as condições à semente. Ou crescia ou morria. Você está entendendo? Então a nossa missão é pregar a palavra em abundância, fielmente e em todos os solos, em todas as direções. Deixe Deus ser Deus, porque a palavra é dele, o Espírito é dele, é Ele quem escolhe e quem convence. Agora a minha missão é abranger o máximo de solos possível, em abundância de palavra. E quando eu falo aqui abundância de palavra, a melhor maneira é a exposição bíblica, é explicar aquilo que está aqui escrito, e não inventar, não adulterar. Eu aprendo também aqui nesta parábola, e com aquilo que eu disse agora anteriormente, nem sempre o resultado da pregação depende do pregador. Olhe para mim. Se o pregador estiver a pregar a palavra verdadeira, bíblica, se o pregador estiver explicando tudo aquilo que está aqui, escrito, revelado, inspirado, iluminado, e a pessoa não se converter, a culpa é do pregador.
Não. O pregador falou a palavra. Eu não estou a dizer que todos os pregadores falam a palavra. O que eu estou dizendo é que o pregador que fala a palavra santificadora, a palavra salvadora, a palavra regeneradora, mas se a pessoa não se converter, a culpa não é nem da palavra, nem do pregador. A culpa é do solo onde a semente caiu. A culpa é da recepção dos corações ouvintes. Porque existem muitas pessoas, meus amados irmãos, que estão sentadas nas cadeiras, mas não estão a ouvir nada. Se você perguntar no final do culto, olha, o pastor falou o quê? Olha, eu não sei o que ele falou, mas ele falou bonito. Ele falou bem. Agora eu não me lembro bem o que é que ele falou. Que tipo de sol é que você acha que esse sol é? Caminho ou pedras? Porque eles nem sequer se lembram, mesmo ao final do culto, o que é que o pastor falou. Portanto, a culpa não é nem do pastor, nem da palavra. A culpa é do terreno onde a semente caiu. E também, por outro lado, existe muito a mania errada quanto a mim. Eu não digo que existem excelentes pregadores e eu aprendo muito com eles. Eu tenho 4 ou 5 pregadores que eu aprendo com eles todos os dias. Eu baseio os meus sermões em pregações dele, em ensinamentos deles, porque são pastores com mais anos do que eu, com mais estudos do que eu tenho que aprender com aqueles que sabem. Mas eu não estou dizendo que esses pastores que são super pastores, que vão fazer a obra melhor, em mais quantidade, que um pastor mais pequeno. Não. O sucesso e o fracasso do pastor não está nele próprio, mas está na palavra que ele prega. Amém, igreja? Está na palavra que ele prega e nas diferentes reações de quem ouve. Que eles podem pregar uma palavra espetacular, uma palavra maravilhosa, mas se o coração for um coração de caminho, de espinho ou de rocha, nada aproveita. Portanto, o sucesso ou o fracasso do pregador é em função da semente que ele utiliza e da reação de quem ouve. Olha uma coisa, amado irmão, Marcos não está aqui dizendo que as pessoas perdem a salvação. Porque parece que, quando Jesus fala, que há aqueles que podem perder a salvação. Marcos não está dizendo isso. O que Marcos está dizendo é que os únicos que se convertem de verdade, e esses nunca perdem a salvação, estão no último grupo, que é o grupo da terra fértil. Ou seja, por outras palavras, aqueles que se afastam, aqueles que se escandalizam, aqueles que murmuram, aqueles que ficam desanimados, esses nunca se chegaram a converter, portanto não há salvação perdida. Você percebeu isto? É muito importante perceber isto. Ninguém perde a salvação, porque uma vez que a conversão é real, sincera, uma vez que a conversão é selada pelo Espírito, o próprio Espírito já não o larga, já não o abandona. Portanto, nunca pode perder a salvação. Pode ter altos e baixos, como toda a gente na vida. Mas perder a salvação não perde, porque se converteu sinceramente. Agora, aqueles que andam por andar, vêm por vir, não ligam à palavra, não têm interesse na palavra, não seguem a palavra, não pregam a palavra, esses na verdade nunca se converteram. São habitantes da igreja. Por isso que eu digo, nascer dentro de uma igreja não quer dizer salvação, não quer dizer conversão. A conversão tem que ser do coração. Ser filho do pastor ou ser mulher do pastor não quer dizer salvação. Porque ela tem que vir do coração, a semente tem que cair em terra fértil e ela tem que germinar e dar fruto lá dentro.
não é familiarmente. Vir todos os cultos. Ser batizado até. Existem pessoas que são batizadas e não são convertidas. Porque não se converteram. Foram levadas. Não atentam à palavra, não seguem a palavra, não se alimentam da palavra, do pão e do sangue. Participam na igreja, trabalham na igreja, trazem irmãozinhos para a igreja, mas não são convertidos, porque a semente ainda não caiu no terreno certo. Não frutificam, não têm raiz, não têm base, não têm suporte. Muitos são desinteressados. Vou porque vou. E aliás, se não for o pastor, o telefone me chateia-me a cabeça, aborrece. Portanto, vale mais ir. Não é só 2 horas, não custa muito a passar. Existem aqueles que são superficiais. Estão pensando só... E muitos cristãos só pensam da base do lucro. O que é que você pensa? Muitos cristãos vão para a igreja porque eu vou para ser abençoado. Eu não vou para louvar, eu não vou para me entregar, eu não vou para me humilhar. Eu vou para ser abençoado. Eu vou para ser curado. Existem muitos que são duros de coração, duros de ouvido. Os seus caráteres são fortes demais. Por isso é que Deus diz que eu te tirarei o coração de pedra e te colocarei um coração de carne. Esses de coração de pedra são os duros de coração, são os duros de ouvido. Existem aqueles que são os descomprometidos. Não se comprometem com as coisas. Ficam fechados no seu mundo. Não se enleiam na atividade da igreja. Não dão valor à comunhão fraterna entre os irmãos. E existem também aqueles que são os amantes do mundo. Dentro da igreja são uma coisa, lá fora são outra. E muitas vezes é as 2 coisas ao mesmo tempo. Amém? Aqueles que colocam as coisas do mundo em primeiro lugar. Os negócios em primeiro lugar. Não pertencem ao reino de Deus. São aqueles que são de fora. E deixe que, já que esta mensagem tem chocado e vai chocar mais, deixe que eu ainda continue então. Tudo isto pode existir dentro de uma igreja. Estes 4 solos, estes 4 terrenos, eles podem estar presentes dia a dia dentro de uma igreja. Não pense, porque você frequenta uma igreja em que há uma pregação expositiva, há uma pregação bíblica, não pense que toda a igreja vai subir. Porque existem 4 solos. Os 4 solos, onde a semente está caindo aqui, elas estão presentes, está presente dentro da igreja. É por isso é que Jesus está a dar, e eu estou a dar tanta ênfase a esta pregação, para que nós retornemos, para que nós nos humilhemos, para que nós o busquemos, para que nós comecemos a ouvir mais. Onde é que você está? Em que solo é que você acha que está? A resposta a esta pergunta, ela tem implicações eternas. Porque no solo onde você estiver, vai ser o resultado no último dia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém?
Esta foi a exposição e a explicação da parábola do semeador, a primeira parábola de Jesus e a mais importante, a chave do Evangelho, a chave do Reino de Deus, a chave do nosso bem-estar espiritual. Então comece a clamar a Deus para que você tenha um coração fértil, para que você comece a reter a palavra. Medite na palavra em sua casa, leia a palavra, ouça a palavra, pregação ungida, pregação bíblica. Comprometa-se com a igreja, comprometa-se com os irmãos. Influencie-se na igreja, mas de uma forma leal, uma forma desprendida. Não busque o proveito próprio. Busque a palavra para crescer no seu coração, mas para que você tenha bases para ser um semeador também. Amém, igreja? Oremos. Pai Santo, Deus dos céus, da terra e do mar, estamos gratos, Senhor, a igreja te louva e te agradece. E eu pessoalmente, Senhor, pela coragem que me deste ao longo deste dia, de falar nesta parábola, Senhor, neste ensinamento-chave do Senhor Jesus, a parábola que nos abre os portões do Reino dos Céus. Não mais somos ignorantes, Senhor, porque já o ouvimos. Mas nós te pedimos, Senhor, e nos humilhamos perante Ti, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia e o trabalhar do Teu Espírito. Para que da mesma forma como o lavrador trabalha a terra e a prepara para receber a semente, assim o Teu Espírito, Senhor, trabalha os nossos corações. E que a Tua palavra, Senhor, caia em terreno fértil, germine, se enraize, cresça, frutifique, dê mais fruto, Senhor, a 30, a 60 e a 100. Da mesma forma, Senhor, que aqueles discípulos entenderam aquilo que o Senhor Jesus estava falando, da mesma forma nós queremos também, Senhor, entender, para que podemos também ser mais um daquele que sai a semear a semente que é a palavra, a Tua palavra, o Teu pão e o Teu sangue. Exaltado sejas, Senhor, esta noite, através daquilo que nos ensinaste e que nós aprendemos. Recebemos, Senhor, estas bênçãos, meu Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.